começo da minha conversão, eu louvava ele com meu irmão Júlio e com a minha mãe Rosa, indo bem do início mesmo. Jonas capítulo 1, no versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo essa palavra e falei para minha esposa esse versículo no livro de Jonas, as características que a gente vai encontrar nos pagãos dentro desse navio. É incrível como Deus usa pessoas que não são para confrontar as que são. Vou te dizer o seguinte, às vezes Deus usa pessoas que estão no mundo para confrontar quem está dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E Deus aqui dá uma ordenança a Jonas. A Bíblia vai dizer no versículo 1 que a palavra de Deus veio a Jonas e ordenou que ele fosse a Nínive. Mas ele então ingressa ali num barco a fugir para Tarsis junto com alguns homens e vai então para o porão deste navio dormir. A Bíblia vai dizer que começa-se então a tempestade, as ondas e começa a abalar aquele barco ali. E todos os homens começam a se livrar dos pesos que eles tinham, as mercadorias que eles tinham, a fim de conseguir sobreviver. Até que eles percebem que havia um homem dormindo lá, naquele barco, e acordam esse homem e perguntam. E aqui que está o interessante dessa pergunta que eles fazem. Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Mesmo sendo pagão, eles tinham noção que as coisas dessa vida, os males desse mundo, nem sempre nos acontece por acaso. Mesmo servindo deuses, mesmo servindo, quem serve na verdade a ídolos, está indiretamente servindo a demônios, mesmo servindo os seus ídolos, eles tinham esse entendimento. Os males não vêm por acaso. E eles vão então interrogar Jonas, nos declare por que é que nos vem este mal. E eles fazem algumas perguntas a fim de saber qual é a origem de Jonas. Declara-nos tu agora por que nos sobrevém este mal, que ocupação é a tua. A palavra ocupação ali, um dos significados é qual é o teu ministério. Ou melhor, você trabalha no quê? O que você faz da tua vida? Um pagão está perguntando para Jonas, ei, o que você faz da tua vida? Porque talvez o que você faz, ou o que você faça por aí, traz a consequência este mal sobre nós. Talvez a origem desse mal que nós estamos passando venha daquilo que você faz. Um pagão, olha a sabedoria do pagão. A sabedoria de alguém que não serve a Deus. O que é que você faz da tua vida? Irmão, trazendo isso para nós como igreja, como uma advertência, nos alinhar com Deus, nós temos vivido num tempo onde tem sido pregado que as nossas ações não geram mais colheita. Estão pregando aí a super graça, Deus perdoa tudo, quita todas as dívidas e não vamos colher nada. Ele pagou o preço por tudo. Sim, Jesus pagou o preço pelo pecado, para nós recebermos perdão. Isso é gratuito pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus. Mas o Novo Testamento ainda continua dizendo, tudo pois que o homem fizer, isso também ele ceifará. Então aqui o pagão está trazendo um alinhamento para a vida de Jonas e para a nossa vida. Que ocupação é a tua? Reflita, o que é que você faz? No que você trabalha? O que as tuas mãos produzem? Irmão, a Bíblia diz bem assim, não se cansem de fazer o bem, porque a seu tempo vocês ceifarão. Olha a sabedoria. Por que isso está acontecendo com a gente? Você sabia que em alguns momentos, quando a gente vai confrontar um crente e fala, olha, sabia que isso que está acontecendo com você, essa enfermidade,
essa porta fechada, essa situação, pode ser esse pecado na tua vida, pode ser essa brecha, esse princípio, esse mandamento quebrado. Você sabia que em alguns momentos, quando a gente diz isso, a gente é tido por julgador. Você está me julgando, pastor, você está me julgando, pastora, você está me julgando, irmão. Porque as pessoas, elas estão vivendo me perdoe a palavra, numa ignorância tão grande, que elas acreditam que a continuidade da bênção se dará de qualquer forma, acidentalmente. Deus vai me abençoar minha casa, independente do que eu sou, independente do que eu faço, independente se eu estou correspondendo a Deus ou não, independente se eu estou avançando ou retrocedendo no que Deus me falou. E tem pessoas que não têm mais desejado se alinhar com Deus. O que eu faço, meu Deus? Me faça perceber o que eu preciso fazer, no que eu preciso ocupar a minha vida, a minha alma, no que eu preciso trabalhar nessa terra a favor do teu reino, da tua vontade, do teu querer. Pessoas que não se ocupam com coisas dignas. Pessoas que se ocupam com televisões, pessoas que se ocupam com redes sociais, pessoas que se ocupam com amizades e não se ocupam com o que deveria se ocupar. Não se ocupam com o esposo, com a esposa, não se ocupam com os filhos. Irmãos, quanta gente a gente tem visto abandonando crianças que moram dentro de casa, não cuidando dos próprios filhos, agindo com indiferença com os próprios filhos para ter um prazer mundano, para ter uma vida de deleites. Isso não está longe da nossa realidade. A gente vê isso dentro do sistema também da nossa igreja, das igrejas, isso acontecendo. O que as pessoas estão fazendo com a vida dela? Será que elas não estão parando para perceber que o que eu faço em algum momento vai me trazer um mal? Que o que eu faço em algum momento vai me trazer uma colheita, vai me trazer como que eu posso dizer, uma consequência? O que nós fazemos com a nossa vida? Os pagãos, eles são instrumentos de Deus ali, do juízo sobre a vida de Jonas. O que Jonas não queria tratar com Deus, Deus está usando pagãos para tratar ele. Deixa eu te dizer um negócio. Nem todos, mas muito crente que é pisado, humilhado, perseguido, judiado, maltratado por todos. Muitas vezes, estes crentes, não sempre, mas muitas vezes, esses crentes fazem parte daquele grupo que Jesus falou assim: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão só para ser pisado fora, para ser lançado fora e pisado pelos homens. Olha o juízo que Cristo está lançando sobre crentes que não fazem a diferença no lugar onde eles estão e aonde eles vão. Olha o que Jesus, não foi o diabo, não foi Paulo num dia de cólera dele, num dia de ira dele, foi Jesus. Se o sal se torna insípido, não serve para mais nada senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O que Jesus está dizendo é que quando nós perdemos o nosso caráter de transformador, de testemunho vivo de Deus, de Cristo, obediência, santidade, humildade, devoção, piedade, tudo que Deus quer de nós, de amor, de fé, quando nós perdemos o nosso testemunho, nós vamos ser lançados à mercê dos homens na terra. Nós viveremos sendo judiados nas mãos dele. Irmão, Cristo foi judiado na cruz, sofreu até a cruz, sofreu, mas até na frente da cruz estava João e estava Maria, chorando por ele, olhando para ele, perto dele. Quando nós fazemos a diferença e vivemos a palavra de Deus, Deus sempre vai colocar pessoas perto de nós. Deus sempre vai colocar pessoas para nos cuidar no momento de maior necessidade, maior angústia. Será que você já foi cuidado por alguém? Eu já fui cuidado por pessoas e sou cuidado por pessoas. Deus coloca isso na nossa vida. Como Deus disse lá em Gênesis, quando foi fazer o homem, façamos nós. Deus não trabalha sozinho na tua vida. Deus usa pessoas.
Deus quer usar pessoas para trabalhar conosco, para cuidar de nós, para nos amar, para nos zelar, nos honrar, nos respeitar, andar conosco no mesmo propósito. Mas a questão é que quando eu fujo de Deus e da vontade de Deus, eu serei um acrescentador de problemas. Eu serei alguém que traz bagagem de luta, de prova. Você já conviveu, ou talvez você já foi essa pessoa que trazia consigo bagagem de provação, bagagem de luta para a vida das pessoas em que você entrou? Eu já trouxe muita luta para as pessoas que eu conheci. Quando eu não queria obedecer, eu queria ir para o culto, queria sentir a presença de Deus, queria subir monte para sentir a unção, o poder de Deus, mas eu não prestava atenção em mim, o que eu preciso mudar, o que eu preciso ser, o que eu preciso fazer para o Senhor Deus. Eu queria ter experiências com Deus, mas eu não prestava atenção no quanto eu não estava ainda sendo transformado por Deus. Porque nem toda experiência transforma. A experiência é um gatilho para a transformação. É como se fosse o toque na porta. Aí depende de mim abrir a porta e falar: Deus, eu aceito viver transformações. Eu aceito viver conversões. Jonas tinha ouvido a voz de Deus. Vai à cidade grande, a grande Nínive, e prega lá. Ele ouviu, mesmo ouvindo a voz de Deus, a experiência de ouvir a voz de Deus, o camarada tem coragem de fugir de Deus. Pastor, eu tenho visões, eu tenho sonhos, Deus fala comigo, Deus fala e acontece, eu sonhei tal dia e aconteceu, mas isso não prova que você dá ouvidos a Deus. Isso não prova que você corresponde a Deus. Um coração teimoso como o de Jonas ouviu Deus. Nem toda intimidade é prova de santidade. Grava isso, escreve aí para você. Nem toda intimidade é prova de santidade e submissão a Deus. Jonas tinha uma indiferença no coração dele que precisava ser tratada. Jonas não queria que aquele povo recebesse a misericórdia de Deus. Agora Jonas cai no navio de homens pagãos e ele é tratado com misericórdia. Olha só o que acontece. A Bíblia vai dizer assim, glórias a Deus. Jonas capítulo 1, tu és fiel. Depois que Jonas disse isso, eles falaram assim no verso 11, e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. E Jonas disse, e ele lhes disse: levantai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobrevém essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Jonas falou: me lança no mar que vocês vão resolver esse problema que está acontecendo, esse mal que está acontecendo vai ser resolvido de forma simples, me lança. Só que eles não quiseram tocar em Jonas. Agora aqui eu me arrepio de dizer: pagãos com medo de tocar num homem de Deus. Pagãos com medo de tocar num profeta de Deus, com temor. Eles preferiram remar, se esforçar contra as ondas, o vento, a tempestade, do que tocar no homem de Deus. Aí quando eles se esforçaram e tentaram o máximo deles, aí então eles pedem perdão a Deus. Olha só, verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor. Glória a Deus. Eles estavam com temor de Deus, pagão dando aula de evangelho para crente. E Deus está tendo que usar isso na nossa vida, irmão. Deus está tendo que usar pagão para esculachar crente, pagão para difamar crente, para falar mal de crente, para falar mal da igreja, que é para ver se a gente acorda. Pagão tendo que falar de cantores da igreja, pagão tendo que falar de pastores da igreja de Cristo, para ver se a igreja acorda, para ver se a gente desperta que o nosso testemunho não está lá tudo aquilo, não está o que Deus queria de nós.
E aqui olha só o que acontece. Esses homens, eles se esforçaram, remaram. Jonas não queria pregar o juízo de Deus a Nínive. Agora esses homens estão dando o máximo por Jonas. Tem sido mais fácil a gente ver uma pessoa que desconhece a Deus exercer misericórdia do que alguém que conhece a Deus ou diz conhecer. Eles não têm qualquer conhecimento, qualquer intimidade com Deus, eles não ouviram a voz de Deus, mas eles viram que existia uma alma correndo risco de vida, e eles se esforçam por aquela alma. Eles se esforçam para tentar poupar aquela alma de um mal pior ainda. Eles suportaram a tempestade mais um pouco, só para poupar Jonas. A gente tá falhando nisso. A gente não está conseguindo suportar nem vento, nem uma brisa para poupar alguém. Os pagãos agora que remam, mesmo contra vento, tempestade e ondas para poupar Jonas. Só que chega um momento que não dá mais. Deixa eu te dizer, chega um momento que Deus não vai permitir que as pessoas poupem a gente mais. Chega um momento que Deus vai falar pro auxílio que você recebe, o alívio que você recebe das pessoas, daquela pessoa que te liga sempre, fica sempre orando por você, vai chegar um momento que Deus vai falar, chega, acabou, não quero mais que você dê alívio a quem vira as costas para mim, agora eu vou tratar essa pessoa, eu quero salvar a alma dela, eu quero tratar com a alma dele. Eu estava falando para uma irmã hoje, irmã, você sabia que às vezes Deus usa situações ruins na nossa vida, usa situações ruins com os nossos filhos e conosco para tratar a gente? Então desperta, pode ser algo acontecendo na tua casa para ver se você se liga para o que Deus quer fazer na tua vida, se liga para se entregar, se alinhar com Deus, obedecer a Deus. Daí eu estava dizendo, era uma mãe pedindo oração pela filha, daí eu disse para ela o seguinte, assim, mãe, não adianta se desesperar, não vai resolver nada. Você tem que perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? E fazer o que Deus quer. Irmão, às vezes a gente faz besteira na vida e acha que desespero, que depressão, que angústia vai desesperar Deus a nosso favor. Não, se eu me esgoelar aqui, Deus age. Não. Você vai ver Deus reagindo mais à fé do que a choro na Bíblia. Você vê mais vezes Deus reagindo à fé das pessoas do que ao sofrimento delas. Porque nem todo sofrimento expressa também fé ou desejo de que Deus venha fazer algo. Tem gente que sofre revoltada contra Deus. Tem gente que sofre cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de ódio contra Deus e contra as pessoas. Não é só sofrer. Eu preciso em todas as situações expressar temor e fé ao meu Criador. Aqui olha só, verso 8, voltando. Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? O que os pagãos estão perguntando é, você está envolvido com o quê? Com o que você está lidando? O que tem na sua vida que está trazendo isso para nós? Às vezes a gente carrega origens com a gente, coisas com a gente que estão trazendo provação e a gente não quer se desfazer de forma alguma. É os crentes que namoram pessoas que Deus já disse diversas vezes, não é essa pessoa, filho. Namora aquela menina que Deus já disse, não é essa pessoa. Namora aquele homem por interesse, não, porque ele tem um bom trabalho, ele vai me ajudar. E Deus já disse, não é esse homem, filho, eu tenho algo melhor para você. É aquele irmão que namora uma mulher aí e fica esperando Deus confirmar. Deus já disse, não é, filho, sai daí, a prova para você, não é o que eu tenho para você. Não só isso, mas trabalhos, portas que não foi Deus que abriu, coisas que a gente está fazendo que não foi Deus que mandou fazer, igrejas que nós estamos congregando que Deus não está lá e a gente está insistindo em ficar naqueles lugares, igrejas que só pregam coisas que não existem na Bíblia, igrejas que só pregam vitória, coisas que não são bíblicas. Todo culto é bênção, todo culto é vitória, todo culto é algo novo para você. Não existe ensino bíblico, não existe contexto bíblico, não existe explicação bíblica. É de doer você ver pessoas que têm
vê pessoas com horas e horas de programa em televisão e tudo que eles fazem é pegar um versículo só e daquele versículo eles nem explicam, eles falam tudo o que eles querem falar, mas não o que a Bíblia quer falar, não o que Deus quer falar, manipulando a Bíblia à sua própria vontade e à sua própria ganância. E nós como igreja fingimos que não vemos. Não, mas a igreja de Jesus, nem toda igreja de Cristo, nem tudo que se dá como denominação evangélica está em Jesus. Eu preciso ver o que ela prega, o que ela crê, o que ela ensina. Qual é o caminho que eles estão ensinando? É o caminho da riqueza, da adoração a Mamon? Ou é o caminho da adoração a Cristo, a sua cruz, ao seu sofrimento, a sua aflição? Essa igreja que eu estou congregando me ensina a sofrer por Jesus? Porque preste atenção, se você não aprender a sofrer por Jesus com alegria, você não vai conseguir vencer o que está para acontecer no mundo. Se você não conseguir sofrer por Jesus com regozijo na tua alma, você não está pronto para suportar o que está para acontecer na terra. Você não está pronto. Crentes questionando Deus permitir Covid-19, crentes questionando falecimento de famosos, de cantores, de pastores, crentes questionando as crises, as coisas que estão acontecendo no mundo, sendo que Cristo já nos antecipou todas as coisas. Jonas não estava disposto a pegar uma carga que Deus estava colocando sobre ele. Eu quero que você suporte esse povo, Jonas. Agora Deus permite ali pela sua soberania, na fuga de Jonas, que Jonas caia num navio onde pagãos estão suportando ele. O que eu não quero fazer, Deus vai mostrar através de outras pessoas que é possível fazer. É possível. A gente, não, mas é muito difícil praticar essa palavra. Aí vai vir um outro, nada a ver, que talvez nem conheça o que você conhece, com a profundidade de intimidade que você já teve, e vai fazer muito mais rápido o que você até hoje não está fazendo. Parece que quanto mais tempo as pessoas congregam, mais teimosas elas ficam, mais resistentes. Eu não senti que isso é de Deus. Aí quando a palavra é boa, não, é Deus falando comigo. Aí quando vem uma revelação, vem uma visão, vem uma direção de Deus que não te agrada, acho que isso daqui não é, não quero isso. A gente separa as coisas. E aqui Jonas só é profeta quando Deus quando Deus manda fazer o que ele quer. Aí ele é profeta. Agora, quando Deus manda ele fazer o que ele não quer, ele é fujão. Quem é você quando Deus te dá uma ordem? É o que se submete e vai, dá a cara a tapa. Jonas corria o risco de morrer. Jonas corria o risco de ser envergonhado naquele lugar. E talvez pela ansiedade, mas a Bíblia vai deixar bem claro que era pela falta de misericórdia mesmo que ele não foi. Ele não queria que o povo se arrependesse. Ele não queria que Deus perdoasse aquele povo. Então Jonas faz uma balança de justiça no coração dele. Eles não merecem. Aí Deus permite que ele vá para dentro do navio. E sem merecer, Jonas é poupado por pessoas que não conheciam nem mesmo o Deus de Jonas. Olha que aula que Deus está dando para Jonas. A aula que Deus nos dá. Eu vou usar pessoas que não conhecem a minha palavra, filho. Eu vou usar pessoas que nunca me ouviram, nunca me viram, nunca tiveram experiências comigo para fazer o que você não quer fazer. Eu uso, eu faço. Deus vai fazer. Quantas vezes eu achava que algumas coisas iam acontecer na minha vida através dos crentes que estavam presentes, todos os cultos. Não, esse irmão está na igreja, um dia Deus vai despertar ele para fazer algo para a obra de Deus, e de repente o auxílio vinha lá de fora. Uma vez, aqui um testemunho que eu tenho. Deus falou para mim assim: filho, você vai ficar 3 meses sem luz. Aí eu argumentei com Deus. Falei: Deus, se o senhor está falando que eu vou ficar sem luz, é porque eu não vou ter dinheiro para pagar a luz. Então faz o seguinte: para que o teu nome não seja envergonhado, Deus, porque se eu ficar sem luz vão falar que o Senhor não me deu dinheiro para pagar e que o Senhor não está me sustentando. Para que o teu nome não seja envergonhado, não permita que cortem a luz. Eu aceito passar a parte da necessidade, todavia não deixe que a minha necessidade seja exposta. Primeiro mês,
eu não tive provisão para pagar a luz. Segundo mês eu não tive provisão para pagar a luz. Terceiro mês eu não tive provisão para pagar a luz. E quarto mês, Deus disse para mim uma palavra: filho, fazia 7 meses que a gente estava com congregação lá na Vila Garcia, no imóvel que a gente tinha alugado. No quarto mês Deus falou para mim assim: filho, enquanto você não salvar almas na garagem da tua casa, eu não te prospero. Era uma quarta-feira. No mesmo dia eu trouxe todas as coisas da igreja para a garagem de casa. Começamos a fazer o culto na garagem de casa. 3 semanas depois de culto ali, já participava dos cultos mais de 40 pessoas, 50 pessoas na terceira semana, nas campanhas que a gente fazia. E entra 2 irmãs no culto, que não eram da congregação, com envelope nas mãos. Ela chega para mim, a irmã chega para mim e diz assim: pastor, isso aqui foi meu esposo que mandou para você. Aí eu fui abrir o envelope e era uma oferta. Eu dei graças a Deus, mas qual que era o detalhe? O esposo dela não congrega, não é batizado, nunca aceitou a Jesus, mas ouviu a palavra um dia na casa dele que eu fui pregar. Todavia não faz parte da igreja, mas ele deu ouvidos à palavra de Deus. Eu fui olhar o site da Copel, aqui no Paraná é a Copel que administra a luz. Tinha 3 talão atrasado e o quarto para vencer. E estava escrito no site lá: cortado, desligado. Mas no relógio de luz ninguém mexeu. Eu fiquei com luz os 4 meses. Deus não permitiu que cortasse. O que eu quero dizer com esse testemunho? Quando você se submete a Deus, Deus ele cuida de você e não deixa que você seja envergonhado. No final, Jonas se submete e prega. E o que acontece? Toda Nínive se arrepende. E Jonas até fica indignado com o arrependimento deles e como Deus perdoou eles e não trouxe assim o juízo. Mas a questão principal aqui é: quando a gente se alinha com Deus, Deus nos protege contra a vergonha e contra a humilhação. Jonas foi poupado quando ele se submeteu à vontade de Deus e parou de fugir e pregou lá em Nínive. Mas quando ele estava sendo resistente, ele é exposto diante de todos naquele navio. Tem gente que Deus está expondo para ver se acorda para a vida. Pastor, mas todo mundo sabe os problemas que estão acontecendo na minha vida. Todo mundo sabe como que está a minha casa. Todo mundo está vendo como que eu estou no aperto. Todo mundo está vendo como que eu estou na prova. Minha prova já se espalhou aos 4 cantos da terra. Deixa eu te dizer, às vezes Deus nos expõe para ver se a gente desperta para obedecer a Ele. Deus em momento algum, nesse todo esse tempo que eu estou vivendo para Ele, em momento algum Deus expôs as minhas provações às pessoas para me envergonhar, a não ser quando eu desobedeci. Toda vez que eu desobedeci, eu fui envergonhado em público. Toda vez que eu obedeci, eu fui honrado em público. A Bíblia diz que Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E também tem um versículo que diz assim: dê honra a quem tem honra. Deus ama dar honra a quem está numa posição de honra. Jonas desonra a Deus e foge. E a pergunta do pagão ou a pergunta do Espírito Santo para nós é: o que você tem feito da tua vida? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Deixa eu trazer aqui, um dia um casal de irmãos lá da igreja congregavam conosco. Eu perguntei para eles assim: irmão, qual foi a última vez que você jejuou? Irmão de mais de 10 anos de igreja, que diz que já tinha participado de muitas igrejas, já tinha andado do lado de muitos pastores, muitas pessoas ungidas de Deus. Ele falava os ministérios, a grandeza desses ministérios. Aí eu perguntei para ele assim: qual foi a última vez que você jejuou? Ele falou: pastor, faz 1 ano. Fazia 1 ano. 10 anos de andando nas congregações, 10 anos de conversão, para mais, era mais de 10 anos. 10 anos de nariz empinado, sou crente, conheço muitos pastores, eu estou sempre na casa de Deus. Eu perguntei: qual foi a última vez que você jejuou? Faz 1 ano. Que conversão é essa? Onde não tem desejo de Deus, onde não tem fome de Deus?
Aonde tem fome de sair, tem fome de amigos, tem fome de confraternização, tem fome de coisas mundanas, fome de conquistar, fome de possuir, fome de trabalhar até ficar doente para ter mais dinheiro, mas não tem fome de Deus, de se auto-sacrificar para Deus. Que geração é essa de crente ou de pessoas que se dizem crente, que não estão dispostos a se dispor em sacrifício algum? Teve um irmão uma vez que ele falou para mim assim: pastor, eu não sei se ele está aí, me perdoe se você estiver aí. Ele falou para mim assim: pastor, eu fui me batizar, mas no dia do batismo o pastor falou para mim que eu tinha que tirar minha barba para me batizar. Aí ele falou assim: não tirei, pastor. Deus não fala na Bíblia que é pecado ter barba, eu não tirei. Aí eu falei para ele assim: irmão, de fato não é pecado, mas tem uma coisa: se você não consegue se submeter a uma ordenança que não é autoritária, uma ordenança de um costume que não vai te matar, não vai te prejudicar em nada, você caiu em idolatria. Olha só, ele rejeitou o batismo por causa da barba. Irmão, qual que vale mais? Eu rejeitar um costume, uma vaidade minha, para me batizar, ou a minha vaidade vale mais do que o batismo? Então eu falei para ele: irmão, você caiu em idolatria. Não é pecado de fato usar, mas quando você coloca o uso acima da obediência, acima do que deve ser feito e é necessário ser feito, você está idolatrando e adorando o que você tem mais do que Deus. Glórias a Deus. O que você tem disposição de renunciar para agradar a Jesus? Sabia que quando a gente começou a servir Jesus assim pela fé, totalmente pela fé, muita coisa que Deus mandou a gente renunciar não era pecado. Não, na Bíblia não está escrito que é pecado. Mas Jesus disse para nós que não convém para nós. Não convém para nós que queremos viver um chamado com Ele. Não convém para nós que queremos viver em procedimento ao céu, viver de cima, viver para cima, viver para a glória de Deus. Então eu deixo essa pergunta aqui: que ocupação é a tua? E os pagãos perguntam: nos explique por que é que nos vem esse mal. E ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Como assim? Temo a Deus e fujo de Deus? Olha a coragem de Jonas, ou a falta de vergonha na cara de Jonas, ou a falta de se examinar, de humildade. Eu sou hebreu e temo a Deus, mas estou fugindo dele? Que temor é esse? Hoje o que você mais vê é desviado falando que teme a Deus. Desviado falando que teme a Deus fumando, bebendo, saindo para o mundo, para as baladas, mentindo, adulterando, fazendo mil coisas e dizem assim: eu temo a Deus ainda. Isso é temor? Temor é reverência. A reverência me faz pensar no que eu faço. E se o que eu vou fazer desagrada a Deus, não faço. Isso é temor íntegro. Temor com honestidade, com integridade. Eu falei para a pastora Camila, eu falei assim: meu Deus, amor, a facilidade que os crentes estão tendo para mentir. A facilidade que as pessoas mentem para nós. Mas dissimulam as situações. Você fica assustado. Conta uma versão para um, conta uma versão para mim, conta uma versão para outro, e vive na mentira. E quando Jesus voltar, a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. O que vai acontecer com esse crente? Vivia uma vida na igreja, mas era mentiroso. É mentiroso, é mentirosa. Vai subir para onde? Vai subir, será? Então, gente que está fazendo do pecado cotidiano, hábito, e não tem mais temor. Jonas fez isso. Eu sou hebreu e temo a Deus. Que temor? Mentira. Porque se ele temesse a Deus, ele se submetia à ordenança de Deus. É por isso que eu sempre falo aos irmãos aqui do canal: não diga que você é muito alguma coisa. Sou muito fiel, sou muito obediente, tenho muito temor a Deus. Mentira!
fica sempre na humildade, fica sempre vendo o que falta. Eu temo pouco, me falta fé, não creio bastante, não amo bastante, não amo o suficiente, não obedeço o suficiente, preciso fazer mais. Porque quando você acha que você faz muito ou que você é muito para Deus, você fica cego. E Jonas diz: eu temo ao Senhor. Ele está em desobediência e tem coragem de falar diante do pagão: eu temo a Deus. Diante da humildade procede a honra, precede a honra. Se ele tivesse sido humilde ali, será que ele caía na boca do peixe? Ou será que Deus apaziguava tudo e levava ele de navio até lá? Quem sabe Deus desse uma ordem para todos ali: ó, leve meu profeta até o lugar que eu desejo que ele vá. Será que aqueles homens iam obedecer? Eu acho que sim, se Deus falasse. Mas eles têm que lançar Jonas no mar, porque tem gente que só sendo humilhado, desprezado, lançado no abismo da vergonha, da solidão, vai parar para pensar no que fez de errado. Tem gente que só ficando sozinho para refletir no que faz. Paulo mandou um dia fazer isso com um homem na igreja. Um homem que tem relação sexual com a madrasta. E Paulo diz: expulsa esse homem da igreja, porque nem entre os pagãos se faz isso. Aí expulsam ele da igreja. Paulo diz o seguinte: para que o corpo seja destruído por Satanás e o espírito seja salvo. O que Paulo está dizendo é: quando ele sofrer, ele vai aprender e vai se converter, vai abandonar o pecado por meio do sofrimento. Tem gente que só larga o pecado se sofrer. Tem gente que só larga o pecado com tratamento de choque de Deus. Deus precisa levar, Satanás, pode tocar. Porque esse daí, com cajado, eu tentando endireitar, dando passos verdejantes, água de refrigério, esse daí nem com isso aceita. Então trata do teu jeito aí, destrói, toca, que é para ver se em algum momento olha para mim e para pensar no que fez de errado. Então, biblicamente, o crente desobediente sofre muito mais do que deveria. Então, a gente vai sofrer, vai passar aflição? Vai. Mas uma coisa é você passar aflição porque você está seguindo Deus e obedecendo a Deus. Nós passaremos muita aflição. A Bíblia diz que é necessário passarmos por muita tribulação para entrarmos no reino de Deus. Isso é Bíblia, é Novo Testamento. Mas uma coisa é você passar tribulação pela desobediência. É uma tribulação que não deveria acontecer, não deveríamos passar por isso se tivéssemos nos submetendo a Deus. Deus não quer colocar a gente nessas situações, a não ser que seja necessário. Deus não quis, Deus não falou: Jonas, entra no navio, vão te lançar na boca do peixe, eu quero fazer isso com você. Não, Deus não disse isso. Deus disse: vai para Tarsis, vai para Nínive. Tinha outro caminho, mas Jonas quis o caminho dele. Glórias a Deus. Olha só o que diz a Bíblia. Eu já vou estar orando com os irmãos. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo... Cadê? Não, 1 Pedro capítulo 4. Versículo 14. Se pelo nome de Jesus Cristo vocês são vituperados, ofendidos, maltratados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vocês padeça, a palavra padecer é ser destruído, que nenhum de vocês seja destruído como homicida, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Eu garanto a minha salvação.
se eu obedeço. Aleluia. Glórias a Deus. Tem uma parte aqui que é interessante, ó. Que não de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Oh, Jesus. Quanto crente que se mete em coisa que não deveria se meter, Deus não mandou se meter, mas a pessoa está lá, se metendo. Eu falei para uma irmã ontem, falei para ela o seguinte: irmã, faz um propósito com Deus. Não traga mais problema do teu trabalho para a tua casa. Não traga, esquece. Não fala mais do que aconteceu no trabalho, do que fizeram contra você no trabalho. Não traga isso para ninguém, nem para os teus parentes. Ore sobre isso, ponha na mão de Deus, não se intromete mais. Fica na tua, descansa. Quanta gente se intrometendo em coisa alheia. Quanta gente se colocando em problemas que Deus nunca mandou se colocar. A gente está vivendo num tempo de muita fofoca, muitas pessoas querem cuidar da vida um dos outros, entre aspas, se meter na vida um dos outros e dar palpite sobre a vida um dos outros. Isso está gerando ansiedade na vida de muita gente. Pais que já têm os seus filhos adultos, e mesmo os filhos estando adultos, eles ficam queimando a mente deles, se intrometendo na vida dos filhos, pensando na vida dos filhos, vice-versa, acontece a mesma coisa. Em todas as áreas, pessoas que estão se matando dentro do trabalho porque não conseguem ignorar, desprezar as ofensas, desprezar as lutas que passam. Cristo, a Bíblia vai dizer em Filipenses que Cristo desprezou a afronta. Eu gosto dessa passagem. Cristo passa por tudo que ele passa e ele não dá crédito a nada daquilo, não deixa nada daquilo entrar no coração dele. Nada. Por isso que ele consegue passar quieto. Quando você despreza a luta, você não precisa falar dela. Quando você fala da tua luta, você está deixando bem claro: eu deixei o meu coração se envolver com a minha prova. Eu me deixei me envolver no que eu estou passando, no que fizeram para mim, no que falaram de mim. Quer uma prova que você não está se importando com as pessoas, ou com o que falam de você, com o que as pessoas falam de você? O quanto você fala das pessoas quando elas tocam no teu nome? Ou o quanto você fala da tua aprovação quando alguém te fere, quando alguém te persegue, quando alguém se levanta contra você? Isso revela o quanto você está dando brecha no teu coração e olhando para a aprovação. Então, não seja como os que sofrem e se intrometem em negócios alheios. Despreze. Está passando ao teu redor, despreze, esquece, ignora. Mas falaram, foi uma brincadeira que eu não gostei, foi uma situação que me ofendeu, foi uma conversa que eu achei que estavam falando de mim, parecia que estava... Despreza isso tudo, para de adoecer a tua alma. A Bíblia diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Quer saúde? Quer ser livre da ansiedade? Quer ter paz? Para de observar tudo que acontece ao teu redor. Para de observar tudo que falam de você, tudo que fazem contra você. Despreza mais, esquece mais. Porque a Bíblia diz assim: irmãos, não deis lugar ao diabo. Quanto mais atenção você dá para o que fazem contra você, mais aquela situação vai se repetir. Se o diabo perceber que você não gosta de fofoca ao teu respeito, ele vai colocar fofoqueiro aonde você pisar a planta dos teus pés. Se o diabo perceber que você não gosta de gente que te dá ordens, ele vai sempre colocar pessoas autoritárias ao teu redor, porque ele sabe como te incomodar. Despreza. Mas aquele dali nunca me cumprimenta, aquele dali não me trata bem. Despreza isso, ame eles, se dedique o quanto Deus quiser que você se dedique a eles, mas o demais, não intrometa a tua vida nessas coisas. Teve um tempo que os pagãos tiveram que romper com Jonas, senão eles iam perecer. Olha só, olha como é que é interessante o agir de Deus. O juízo era contra Jonas. Mas se os pagãos não se livrassem de Jonas, o juízo ia atingir eles de forma total. Eu tenho que prestar muita atenção, irmão.
quando alguém está passando uma provação e quando alguém está debaixo do juízo de Deus. Como assim, pastor? Quando eu sei que alguém está debaixo do juízo de Deus, é crente, conhece a palavra, está desobedecendo voluntariamente, fechou. Se está desobedecendo voluntariamente, a Bíblia diz que cai na mão de Deus. Se cai na mão de Deus, quem sou eu para comprar essa prova? Eu posso corrigir e devo corrigir essa pessoa, mas eu devo manter um limite a respeito dela, porque ela está voluntariamente se opondo a Deus. E como que eu posso ficar bem perto de um inimigo de Deus? A Bíblia diz que aqueles que amam ao mundo, amam os deleites do mundo, se tornam inimigos da cruz de Cristo e de Deus. Então preste atenção nisso. Tem gente que está sendo julgado por Deus e às vezes a gente vai lá e põe a nossa mão e faz o que não deveria. Tem gente que precisa ser corrigido. Quando é um crente pecando voluntariamente e não aceita a correção, você pode ter certeza, não vai ser o diabo que vai tocar nessa pessoa, vai ser o próprio Deus. É Deus aqui fazendo essa obra maravilhosa na vida de Jonas para nos dar uma lição. Se você fugir da minha vontade, eu sei onde te encontrar e o meu juízo vai até você. As bênçãos nos alcançarão, mas a mesma Bíblia que diz que as bênçãos nos alcançarão também diz que as maldições nos alcançarão se nós desobedecermos a Deus. Deus é justo. Ele faz com que a bondade dele te procure e te ache, mas ele também faz com que o juízo dele nos procure e nos encontre quando nós formos dignos do juízo de Deus. Amém? Essa palavra vem para a gente ser cheio de temor e se perguntar o que a gente está fazendo. Eu tenho um hábito já, e eu sempre pergunto para Deus, Deus, mostra o que eu estou fazendo de errado. Porque eu sei que muita coisa às vezes não dá certo porque eu estou fazendo alguma coisa que desagrada a Deus. Amém? Então vamos ter esse temor. Não esse temor dissimulado de Jonas, que o pagão tinha mais testemunha do que o próprio Jonas. Jonas faz voto com Deus só no ventre da baleia. Jonas não fez um voto com Deus no navio, a tempestade rolando, e ele prometer algo para Deus mudar a situação, nada. Jonas só fez um voto com Deus dentro do grande peixe, da baleia não, do grande peixe. Os pagãos fizeram votos com Deus ali no navio, quando Deus cessou aquela tempestade. Tem pagão, irmão, que tem mais disposição de fazer algo para Deus do que a gente, que é crente. A gente fica achando desculpa, pretextos, fica arranjando critérios para obedecer a Deus. Tem gente que diz assim, se Deus fizer por mim, eu faço para ele. Igual um negócio que sempre engana o crente, irmão. Eu não vi alguém fiel nessa área. E se vi, deve ter sido 5% dos 100% que eu já conheci. Causas na justiça. Pessoas que não são fiéis na oferta e nos dízimos e pedem intercessão por causa na justiça. É muito comum, depois que a causa sai, essas pessoas desaparecerem, fingirem que nada aconteceu e esquecerem o voto que elas fizeram. Quando sair aquela causa, me ajuda em oração, que quando sair, eu abençoo a obra de Deus. Mas se a pessoa não é fiel no pouco, ela não vai ser fiel quando saiu muito. Agora, eu já conheci, pouquinho, pessoas que, sem falar nada, eram fiéis no pouco. De repente, Deus pôs no muito e continuaram sendo fiéis. Quem é você? Você se pergunta isso? Ou pergunta para Deus, Deus, mostra quem eu sou. Jesus falava isso para os discípulos. Quem eles dizem que eu sou? Aí fala, dizem que você é Jeremias, João Batista, dizem que você é isso, aquilo. Aí Pedro, pelo Espírito, disse, tu és... Jesus diz, e quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz pelo Espírito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Jesus perguntando, fazendo um feedback. Quem vocês estão dizendo que eu sou? Você já perguntou para Deus na oração? Deus, quem eu sou? Me revela, me mostra o que eu sou, Deus. Deus vai mostrar tanta coisa sobre a gente, irmão. Você vai falar, meu Deus, eu nem sabia que eu era tão ruim.
Mas se Deus mostrar é porque Ele está dizendo para você, eu estou disposto a transformar, filha. Eu estou disposto a te mudar. Pergunta para Deus, a gente vai orar. Pergunta a Deus, quem eu sou? Vamos parar de sair daquela fantasia. Ai, eu vou para a igreja, eu jejuo, eu oro, estou obedecendo a Deus. Não, irmão. Eu pastoreio desde 2016, final de 2016. Desde os meus 20 anos, eu estava como vice-pastor numa congregação. Desde os 20 anos. E eu disse aqui numa transmissão. Mais foram as vezes que Deus me corrigiu por meio de sonhos e visões e por meio da palavra, do que as vezes que Deus falou coisa boa a meu respeito. Mais foram as vezes que Deus me confrontou. Ó, você fez isso, você fez aquilo, você apontou o dedo, você feriu meus filhos, você está orando pouco, jejuando pouco. Mais foram as vezes que Deus me corrigiu do que as vezes que Deus me exaltou. Nossa, filho, tenho prazer em você e te amo, tu és o meu servo. Não, sabe por quê? Porque às vezes o mimo de Deus cria no coração de muita gente ignorante vaidade, autoexaltação. Então tem gente que para Deus preservar, Deus mima menos, fala menos coisa boa e corrige. Também correção é coisa boa, porque só corrige quem ama. Amém? Aceita a correção de Deus? Tu és fiel. Quem nós somos? Não se apoderem no que você faz. Jonas era profeta, mas não estava no caráter de profeta. Não tinha caráter de profeta. Ele fugiu. Então, mas eu sou mulher de Deus. O que você faz? Você está ocupando a tua vida com o quê? Mas eu sou líder do ciclo de oração. E a tua vida é ocupada com o quê? O que está envolvido na tua vida, no teu testemunho? Briga, discussão, calúnia, mentira, dissimulação, dois caráter, duas personalidades, duplo coração, é super sensível com alguns e super dura com o esposo, com a esposa, super endurecido dentro de casa e super amoroso fora de casa. Você é aquela pessoa que tem dois caráter? Quem é você? É manso com uns e terrivelmente irado com outros? O homem de coração dobre não alcançará do Senhor coisa alguma. Deus quer integridade no nosso testemunho. Tudo que Jonas alcançou foi um vômito. Aleluia. Depois a árvore cresce, Deus dá a árvore para ele e Deus mata a árvore. Gente dura vai ser envergonhada até se converter de volta. E Jonas fica bravo, porque a árvore morreu. E Deus disse, Jonas, foi você que plantou? Foi você que fez? Quanto tempo demorou para ela crescer? Aleluia. E mesmo não sendo você, você teve misericórdia dessa árvore e não tem misericórdia do meu povo, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Deus está dizendo para Jonas, Jonas, você tem dó daquilo que você não fez nada para ter. E você não consegue ter dó do meu povo que eu criei, eu cuidei, eu dei vida, eu sustentei, eu alimentei. Se você não ama o que é meu, como que você pode amar aquilo que é vaidade? Se a gente não ama as coisas de Deus, como que a gente pode dizer que a gente tem amor? Se eu não consigo amar Deus, quem é que eu consigo amar? A gente vai ter que se dedicar mais, se submeter mais ao Senhor. Jonas fugiu. É tão interessante que Jonas, antes de orar aqui, Jonas coloca a responsabilidade de ser jogado do barco na mão dos pagãos. Gente desobediente é assim. Está sempre procurando alguém para colocar o peso da prova. Pastor, estou passando por isso. Ô filha, mas eu já te disse o que é para você fazer. Já te aconselhei, já te corrigi. Lembra aquele dia? Deus falou com você que era para você se consertar nisso. Pois é, pastor, mas ora por mim aí. Não tem essa. Ou você muda ou a minha oração não vai ter nem efeito. Então, gente que fica procurando gente para colocar o fardo. Não quero me converter, não quero me deixar ser tratado, porque sabedoria do alto é tratável. A pessoa que tem sabedoria de Deus, ela é uma pessoa tratável, mudável, transformável. Aí ela vem, vou colocar a prova em alguém.
Jonas diz, ó, me lancem no mar. Por que Jonas não se lançou? Eu me lanço. Eu errei, eu pequei, eu vou resolver o negócio. Não, lancem vocês. Quem desobedece, irmão, voluntariamente, está sempre procurando alguém para pagar o pato. Não, foi culpa do pastor que eu saí da igreja, foi culpa do irmãozinho tal, foi culpa da forma que lidaram com as ofertas da igreja, foi culpa da forma com que o pastor me tratou, porque culpa de minha esposa não me ajudava a orar, meu esposo não me incentivava. Quem desobedece voluntariamente está sempre procurando alguém para culpar. Não seja essa pessoa. Deus um dia diz assim, não sei se é o livro de Miqueias ou Oséias, acho que é Oséias, diz assim, pelo teu pecado estás caído, somente pelo teu pecado, Israel. Um versículo que fecha tudo, resolve o que está acontecendo com o povo de Deus. Pelo teu pecado, é culpa tua, resolve o que você precisa resolver, porque não é culpa de Deus, não é culpa de pai, não é culpa de mãe, não vem com papo de maldição hereditária, não vem com papo de que as pessoas não te ajudam, não vem com papo de que teu irmão não te ajudou, tua irmã não te ajudou, quem tinha dinheiro não te ajudou, não vem com essa história, culpa tua, se ponha de pé, se arrependa e Deus vai te ajudar, porque o teu socorro, o nosso socorro vem de Deus. Às vezes que os meus parentes fecharam a mão para mim, teve uma vez que eu cheguei para minha esposa, um parente tinha fechado a mão para mim, eu precisava de algo que estava com ele para conseguir trabalhar e ter dinheiro. Ele fechou a mão, não quis me dar o que estava com ele. Eu falei para a esposa, falei, olha, ele está dizendo que é dele, ele não quer me dar, é meu, mas ele está dizendo que é dele. Deus quer fazer justiça por mim, Deus quer me cuidar de outra forma. E Deus trouxe provisão de outra forma. Se parente não quiser ajudar, se mãe não quiser ajudar, se pai não quiser ajudar, se vovó não quiser dar herança, se tiozinho não querer te colocar naquela empresa que ele criou, não importa, Deus vai cuidar de você. Não está vivendo num tempo que as pessoas ficam cobrando umas às outras. Ah, fulano foi trabalhar lá e nem me indicou, nem me recomendou. Ele não tem obrigação nenhuma de te colocar lá dentro. Não tem. Você vai estar onde Deus quiser que você esteja. Ah, mas fulano fez uma festinha lá e não me convidou. Não tem obrigação nenhuma de te convidar. Para de ser mimado, para de ser sensível. Ah, mas fizeram um aniversário lá e ninguém me convidou. Foi meu aniversário e ninguém me deu parabéns. Para com isso. Se alegra com Deus. Se alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se alegra com Ele. Mas ninguém me ligou, ninguém me procurou. Não esquece. Queira ouvir a voz de Deus. Ela alimenta muito mais do que a voz de qualquer pessoa. Se a minha esposa falar que me ama hoje, eu vou precisar que ela me fale amanhã de volta. Mas se Deus falar que me ama, eu não preciso que Ele repita. Eu vou lembrar todos os dias. Aquilo vai ficar marcado. Tudo que Deus falou para mim está marcado. Eu lembro. Porque foi Ele que falou, a voz dele é eterna. A voz do homem se finda, mas a voz de Deus é eterna. Eu lembro que Deus falou. Eu lembro que Deus falou lá no começo. Tem uma forma que Deus falou comigo através de uma irmã que eu não me esqueço. Não foi através de uma, foi através de mais de uma. Que Ele me chamou de servinho. Eu fiquei tão feliz quando Deus me chamou daquele jeito. Eu me senti tão pequenininho. Mas aquele jeito que eu me senti assim, eu me senti feliz na mão de Deus. Servinho. Ele não precisa me chamar de algo grande, saber que eu sou pequeno diante dele já basta. O que Deus está falando ao nosso respeito? A gente está querendo saber o que as pessoas falam. A rede social está aí para saber o que as pessoas falam. As pessoas postam foto para saber o que as pessoas falam. As pessoas postam o que fazem da vida para saber o que as pessoas falam. E é por isso que essa geração está morrendo por dentro, porque o que alimenta elas é voz humana, não é voz de Deus. Gente que se ficar sem receber mensagem fica dodói da alma. Ah, mas fulano parou de mandar mensagem para mim. Esquece. Deus todo dia quer falar com a gente.
Deus todo dia quer falar com a gente. Se a gente valorizasse a voz de Deus, tanto quanto a gente valoriza a voz humana, Deus falaria muito mais. É o povo do deserto. Fale Deus contigo, Moisés, mas não fale Deus conosco, porque morreremos. Sabe por que a gente não quer ouvir muito a voz de Deus? Porque quando Deus fala, Deus cobra. Tudo que Deus fala não volta vazio. Quando a voz de Deus vem, ela sempre leva algo de mim. Leva orgulho, leva soberba, leva meus preconceitos, minhas vaidades, leva minhas vontades, leva o meu querer e faz o dele. São poucas pessoas que querem a voz de Deus. Deixa Deus falar com você. Eu recebi as mensagens aqui, irmão, eu vou ler depois que eu orar. Tá bom. Vamos orar então. Qual é a tua ocupação? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Sê propício a nós pecadores. Tu nos fizeste chamados, ordenanças, e nos revelaste as direções, Pai. E muitas vezes nós entramos nos navios, ó Deus da teimosia, o navio da independência, e colocamos outras pessoas em provação, outras pessoas em desertos, vales, tentações, junto conosco. Pessoas que não tinham nada a ver com a nossa prova. Então nós oramos, ó Deus, e te pedimos perdão por todas as pessoas que nós já colocamos em aperto por conta da nossa desobediência. Pais, filhos, esposa, esposo, irmãos, pastores, nos perdoa, Senhor, por ter feito a tempestade chegar na vida de pessoas que não mereciam receber, Senhor Jesus, junto conosco essas coisas. Mas também nós te agradecemos por todas as vezes que o Senhor nos expôs para nos tratar como o Senhor expôs a Jonas, para lembrar o que somos e o que devemos fazer. Te pedimos perdão também por todas as vezes que tentamos ou que colocamos a nossa prova na mão de alguém, a nossa carga na mão de alguém, ainda que a tua palavra diga que temos que levar a carga um dos outros, mas toda vez que pela desobediência voluntária colocamos provações na vida dos outros, nós te pedimos perdão. Nos ajuda a resolver a situação, nos ajuda a resolver o que cabe a nós resolver. Caráter, comportamento, atitudes, pensamentos, sentimentos, palavras, temperamentos. Em nome de Jesus, tudo isso, Senhor, converte e consagramos ao Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, como Jonas orou. Tu és o Deus de quem vem a nossa salvação. Nos salva, Senhor, porque muitas vezes é pelo nosso pecado que nós estamos caídos. E por isso te pedimos salvação, transformação, conversão. Em nome de Jesus te agradecemos pelas vezes que o Senhor usa pessoas do mundo para nos ensinar como deveríamos ser. Porque esse é um sinal de que o Senhor não desiste de nos corrigir e de nos pôr novamente em obediência e fidelidade. Seja louvado, seja engrandecido e tenha o nosso coração em tuas mãos, papai, para moldar e também nos dar um coração novo, segundo a sua vontade. Toda opressão maligna sobre a minha mente, sobre a mente de cada irmão, saia. E sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém e amém. Eu te convido a você que pode participar da arrecadação para a compra do terreno da igreja. Eu vou colocar o link aí no chat. A vaquinha vai até o final do mês agora de janeiro. Por isso que eu ainda estou compartilhando ela com os irmãos. Eu vou fixar aí, ó. Ó. Ore pela vaquinha. Você que está aí, assume esse compromisso. Eu vou orar lá. Eu não posso ofertar, mas eu vou orar. Ou melhor, eu vou orar e jejuar pela compra lá do terreno da igreja, pela construção da igreja.
A luz está querendo cair aqui, irmãos. Não sei se vai falhar a internet agora. Ó, tá o link da vaquinha aí, ó. Foi uma visão que Deus me deu. A gente tá desde... Deixa eu ver... Final de 2019, quem não sabe, dia 26 de dezembro de 2019, nós renunciamos à casa que nós tínhamos, onde nós fazíamos o culto na garagem. Hoje nós estamos morando aí num residencial, morando numa casa de aluguel, por enquanto, em nome de Jesus. Por aqui nós não estamos realizando o culto por respeito aos que moram aqui dentro, né? Porque é um condomínio. Mas Deus deu essa visão aí da compra do terreno da igreja e creio que logo a gente volta a realizar o culto local com os irmãos aí. Amém? Então você pode tirar um print aí, ó, da mensagem que tá em, acho que deve estar em azul aí, ó, no chat, tá? Não é para a gente, é para a glória de Deus. Eu tenho outras necessidades, mas a necessidade do reino de Deus tem que ser prioridade. E tá aí, ó. Amém? Deus abençoe você que já oferta, você que já dizima, você que já contribui não só nessa obra, mas em qualquer outro ministério. Não esquece, jejue pela tua vida financeira. A Bíblia diz que quem semeia pouco, ceifa pouco. E quem semeia muito, muito também ceifará. Em duas questões, Deus está sempre disposto a te fazer colher. Então, se você semeia e nunca colhe, algo está errado. A Bíblia diz que quem semeia pouco também vai colher pouco, mas vai colher. Quem semeia muito, vai colher muito. Então, jejue pela tua vida financeira. Existem caças de demônios aí que travam prosperidade. Eu testemunhei que eu conversei com uma psicóloga, se não me engano a formação dela era isso, psicologia. Ela estava passando muita aprovação financeira e ela disse: pastor, eu era dizimista, era ofertante, mas eu não via o mover de Deus nessa área. E ela falou, eu disse para ela o seguinte: jejue pela tua vida financeira. Ela disse que ela nunca tinha jejuado. Aí ela começou um propósito de 21 dias. No quarto dia, uma grande empresa ligou para ela e chamou ela para começar a trabalhar. Então, não seja negligente. Eu dou minha oferta lá para o ministério, Deus vai abençoar minha finança. Não, entenda que a gente está numa batalha espiritual. E Satanás olha para aquilo que está sendo liberado no reino celestial e tenta travar, reter. Pastor, mas a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Sim, agindo Deus através da tua vida, do teu jejum, da tua consagração, da tua oração. Quantas vezes Deus convocou pessoas para orar? Quantas vezes Deus me acordou de madrugada, ou te acordou pela madrugada, falando: filha, ore, porque Deus age através das nossas orações, os nossos jejuns, consagrações, tá? Então, amém, amém, Elaine. Glórias a Deus. Deus é fiel. No começo aí da live eu tive problemas de volta, que estava mudo o microfone, eu não percebi. Mas acho que era porque Deus queria que eu louvasse 3 vezes o mesmo hino. Eu louvei a primeira vez, estava mudo, louvei a segunda vez, estava mudo, aí eu louvei a terceira vez. Glória a Deus, irmã Mari Santos, Deus abençoe. Você pode se tornar membro do canal também. Pastor, eu não tenho cartão de crédito para me tornar membro. Eu também não tinha. Eu aprendi que dá para usar o Mercado Pago para se tornar membro do canal do YouTube. A questão de se tornar membro do canal não é tipo, de questão de contribuição financeira. É mais para você expressar a honra que você está dando ao que Deus está fazendo nessa obra diante de todos. Para que as pessoas vejam a tua fé
E pela tua fé elas sejam estimuladas também a dar liberdade para ouvir e para dar crédito à palavra de Deus. Como aquela mulher samaritana. A Bíblia diz que os homens falaram, ó, nós cremos porque tu falaste, foi por causa da tua palavra. Mas agora nós cremos porque ele falou. Então, inicialmente, eles foram até Jesus pela fé de alguém. A fé que você expõe ao mundo pode atrair pessoas a algo específico. Por exemplo, pode ter pessoas que nem participam desse canal aqui, mas você de repente levar, ó, tá tendo uma arrecadação lá para o ministério tal, para a igreja tal, para comprar o terreno, você não quer participar? Se levar a arrecadação da vaquinha para alguém, para que essa pessoa participe também, Deus pode levantar outras pessoas, amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Vou dar a bênção aqui, na tua mão assim. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Salvador e a mais rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam amém. Irmão, eu estava orando aqui. Tem alguém que queira se reconciliar com Jesus? Alguém que queira aceitar Jesus? Pastor, eu quero confessar hoje. Hoje eu entendi que o problema sou eu. O problema sou eu, não é quem está no barco comigo, não é quem me vendeu a passagem para o barco, não é Deus, o problema sou eu, pastor. Eu não sei o que eu precisava fazer, agora eu entendo e vou fazer. Se tiver alguém aí, diga, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Amém, amém, amém. E santo, 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 santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, a paz.